Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui, mais uma playlist. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa playlist, onde nós estávamos continuando uma exploração em cima do Mishneh Torah do Maimônides. Nós havíamos começado desde o início, lendo e procurando esclarecer conceitos com um pouco mais de lucidez, e nós vamos seguir em frente nisso daí. Na nossa última aula, nós estávamos no Ilhot Deot, e nós esclarecemos alguns pontos-chave para o entendimento da tradição como um todo. A ideia a respeito do que é um Hassid, a ideia do que é um sábio, né? E ao mesmo tempo que temperando um pouco os comportamentos, ou a leitura que se fazia dos comportamentos no período medieval. Quando a gente lê esse tipo de literatura, a gente tem que ter cuidado de sempre lembrar que eram pessoas muito antigas e que muitas das visões que eles tinham estão hoje ou desatualizadas ou até mesmo superadas, né? Então nós temos que, e é claro, tem o que se aproveite, mas nós temos que saber. Uma das coisas que geram dificuldade ao ler esse tipo de coisa é saber. E em cima de tudo isso, a gente tem um enorme trabalho de poder proporcionar alguma forma de desmistificar o que a religião faz com tudo isso, né? Justamente sabendo, tendo ciência de que é uma literatura complicada, antiga e tal, e contando com o fato de que a educação da maioria da população é sabotada e, portanto, a pessoa não tem as ferramentas que ela precisaria para poder ela mesma perceber como fazer uma leitura competente de textos antigos. Assim, nós temos a obrigação, como se fosse, de esclarecer também o charlatanismo em cima desses textos e em cima do uso que instituições religiosas fazem desses textos, porque esses textos são os favoritos para manipular a mentalidade e o comportamento das pessoas, certo? Então nós vamos continuar nossa leitura do Mishneh Torah, Ilhot Deot, do ponto em que nós paramos. Nós paramos no parágrafo 8, que terminou aí. Então nós vamos para o 9. Vecheitzad e refuatam. Misheu Baal Chema, omrim lo lehanheig atzmo sheim uka vekulal lo yargish klal. Então vamos ler bem devagar e pensar devagar no que ele está falando, para que a gente consiga entender o ponto dele, né? Isso aqui é um pensamento aristotélico muito antigo e já plenamente estabelecido na época em que Maimônides está falando o que ele está falando. Então nós falamos na última aula que ele entendia que o ofício dos sábios, ou antes os sábios entendiam a si mesmos. Estou aqui tomando meu café. Os sábios entendiam a si mesmos como se fossem médicos da nefesh. Não no sentido, volto a esclarecer, do charlatanismo. Sabe, o médico da alma, que cuida de coisas espirituais. Não, isso aí é só um canalha mesmo. Isso não é nem médico e nem nada, é só um canalha. Quando os rabinos estão dizendo que são médicos da nefesh, eles estão baseados numa visão científica da época. Ela não é científica porque ela não corresponde aos fatos da natureza tal qual conhecidos por nós hoje. Mas era o pensamento científico da época. Entendeu? Nesse sentido e apenas nesse sentido, os rabinos entendiam a si mesmos como médicos da nefesh. Se a nefesh, ou se os humores, funcionam como os profissionais descrevem, então, percebeu? Aí tudo que nós falamos tem utilidade pública, no sentido de que realmente é uma orientação que serve para a pessoa. Então, por isso que ele fala Keitza e Refuatam, como a pessoa se cura, como a pessoa recobra a saúde. Percebeu? Porque o que ele está dizendo é que o regulamento das disposições não tinha por objetivo regrar
uma comunidade religiosa. E daí se vê a enorme diferença, a abismal e intransponível diferença entre o judaísmo da antiguidade, do Talmud e da Mishnah, e essa excrescência que existe hoje. Hoje, regras religiosas são para controle populacional. Apenas e tão somente isso. Como nós sabemos disso? Bom, porque a regra que ele está propondo tinha um objetivo. Qual era? Pegar uma pessoa doente e transformá-la numa pessoa sã. O que neste caso significaria o quê? Pegar uma pessoa que tem um mau comportamento, ele começou citando a raiva, e essa pessoa se tornaria melhor. Então, qual era a evidência de que o trabalho estava sendo feito? É que uma comunidade de gente iracunda e perversa, no sentido antigo de se falar, de repente se tornou assim, um campo de pessoas afáveis, um campo de elfos ou de duendes. Um lugar onde as pessoas, onde as pessoas são receptivas, queridas. Agora volta para o mundo real. O que acontece quando uma pessoa se entrega para a religião e segue as suas regras? Ela se torna pior. Se ela era uma pessoa tolerante, ela deixa de ser. Se ela era uma pessoa afável, ela deixa de ser. Se ela era uma pessoa acessível, ela deixa de ser isso. Se ela era colaborativa, tinha senso de... ela deixa de ser isso. Religião piora a pessoa. Então, nós falamos antes, qual é a evidência? Aqui está. Você sabe disso, eu sei disso, então não vamos fingir que não é isso. O que nós vamos olhar é como ele pensava que era o negócio. Então é muito importante entender isso, porque quando você pega um texto de Alahá e vai no ponto de regras de comportamento, pronto, né? Ah, tá. Agora a religião vai querer mandar na vida, como é que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Sim, porque a religião atual faz isso mesmo. Tem razão. Só que nós não estamos falando disso. Nós estamos comunicando, colocando pessoas em contato, os que querem, com o que eles achavam que estavam fazendo, criando regra para os outros. Eles realmente achavam que na figura de autoridade, representante do Deus, eu posso dizer a você como viver? Então, esse tipo de texto nos dá a oportunidade de entender que não. Não era exatamente isso que eles estavam pensando, que tinham o direito de fazer. Percebeu? E aí sim, primeiro conselho, nós vamos dizer para uma pessoa irada, uma pessoa irritadiça, que treine a si mesmo para ele conseguir dominar a si mesmo, para que ele consiga ser agredido ou amaldiçoado sem reagir. Entendeu? Porque ele falou assim, como? Qual é o método? Ele está mostrando o método. Então, só para que a gente fique na mesma página conforme a gente lê. Vamos continuar. Então veja só. Vaelech baderech zo, siman merubah, siman merubeh, ad sheita'aker achama melibo. Então a gente diz para a pessoa irada para ele dominar a si mesmo, mesmo que ele seja agredido e amaldiçoado, e ele deve seguir nesse curso de comportamento por um longo tempo. Ou seja, não diz quanto, né? Até que a raiva seja arrancada do seu coração. A gente precisa olhar para isso com seriedade, se a gente quiser respeitar o texto, né? Como assim, para uma pessoa iracunda, como assim se deixar agredir resolve a questão? Porque é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se você é uma pessoa que se irrita muito, o que você tem que fazer? Permitir que isso aconteça. Se você permitir que isso aconteça, por um longo tempo, a raiva será arrancada de você. Mas como? Como a raiva é arrancada?
Veja, o que o Maimonides está fazendo aqui é algo bastante característico da tradição judaica. Ele está indo na raiz do problema. O que faz uma pessoa ser remá, como ele está ali descrevendo? Baal remá. Em última análise, nós podemos usar uma palavra moderna para isso. O ego. Agora atenção, né? Ego aqui se refere a uma coisa muito específica que eu quero expressar. De repente não é a definição corriqueira da expressão. Então, o que eu quero dizer com o ego é o pensamento com o qual você, ou qualquer pessoa, o você meu, nos meus textos e falas, tá? Você, qualquer pessoa. É o meu exemplificador de genérico, tá? É bom usar o termo porque a gente tem costume de não se colocar naquilo que está sendo proposto. Por isso que eu gosto de usar o você, que chama o cérebro para responder. Eu? Isso. Entendeu? Mas é genérico. Então, o pensamento com o qual você se identifica gera o ego em você. Ego, portanto, é esse ponto de contato entre aquilo que você é, seu ponto de percepção, a consciência que você é, e um determinado pensamento com o qual você se identificando torna aquele pensamento parte de você. A diferença entre uma xícara, como essa que eu estou usando para tomar café, e minha xícara. Uma xícara é uma xícara, como esta. Minha xícara é uma xícara que tem meu ego nela. E a diferença é brutal. Se a xícara cai e quebra, eu lamento, que pena. Poxa, é uma boa xícara, tem que comprar outra. Se a minha xícara cai, houve uma ofensa pessoal. Por que você quebrou a minha xícara? Percebeu? Quando eu ponho o meu ego em alguma coisa, o que eu estou fazendo é colocando o meu senso de identidade fora de mim. No caso, na xícara. Ela não é mais uma xícara, ela é a minha xícara, a xícara do meu ego. Aplique isso para tudo o que você quiser. Você faz isso o tempo todo, se você prestar atenção. Você coloca o seu ego e o distribui, por exemplo, em objetos. Se você pesquisar bem, você vai descobrir que você coloca o seu ego em pessoas também. E se você pensar um pouco mais, você vai descobrir que você coloca o seu ego em cargos, nomes, títulos e toda sorte de ficções com as quais você pode entrar em contato, você coloca o seu ego naquilo. Você se torna uma coisa fora de você mesmo. Então o irado é uma pessoa que se identificou com um determinado tipo de pensamento que exige esse tipo de reação. Então, quando ela é agredida e amaldiçoada, ela tem na cabeça um conjunto de ideias, pensamentos, teorias que exigem, impelem a pessoa a ter uma reação específica. Então, se ao ser agredido, seu conjunto de ideias diz, aí você tem que revidar, você tem que fazer aquilo. Então, é porque você está identificado com esse conjunto de ideias aí. Qual é o método que o Maimonides está explicando ser o da tradição? Você não vai mais dar ouvido a essa identificação. Isso causa o quê? A desidentificação. Como que procede a identificação? Identificação ocorre quando, ao transformar um determinado conjunto de ideias ou um pensamento específico parte de mim, ao fazer isso, ao mesmo tempo, ocorrerá uma ligação emocional entre mim e esse pensamento específico. Na nossa cabeça correm diversos pensamentos, mas nem todos eles são gatilhos emocionais. Quais pensamentos serão gatilhos emocionais? Aqueles com os quais eu me identifico. Aqueles que eu me iludo serem parte de mim. Como a xícara que vira minha xícara. Se eu me iludo com isso, se alguma coisa acontecer com a minha xícara, isso gerará
uma resposta emocional. Porque eu não vou reagir como se um objeto que eu uso tivesse quebrado. Eu vou reagir como se eu, de alguma forma, tivesse sido atacado. E vai variar do grau de identificação à afetação emocional. Com algumas coisas temos uma ligação emocional maior e com outras menor, dependendo do conjunto de pensamentos que produzem esse efeito associados àquele objeto. Você fala, mas essa é uma xícara velha, já está gasta, já está até com o desenho apagado, então eu não me importo muito, mesmo que ela seja chamada minha xícara. Sim, mas é porque você não tem mais pensamentos associados a essa xícara para que possam criar uma forte ligação emocional. Nós vamos pensar se ela é uma xícara nova, se ela é uma xícara que tem o desenho de arte da minha arte favorita, se foi dada por um artista especial de presente que autografou. Veja, todo o pensamento extra cria uma carga emocional extra. Então, o que esta reflexão nos mostra? Que o que faz com que as pessoas sintam as coisas é uma ilusão, é um senso de identificação que elas têm com um determinado pensamento. Não é o acontecimento em si, nem o objeto em si que causam a descarga emocional, mas o quanto você está identificado com isso. Quanto você extrai disso o seu senso de eu, o seu senso de ser. Então, para que a pessoa crie a desidentificação, ele precisa quebrar a crença que está sustentando a identificação. Então, voltando para o nosso texto. E agora eu espero que você consiga ver melhor. Né? Então, a pessoa, para dominar a si mesmo, ele tem que não reagir, mesmo sendo agredido ou amaldiçoado. Ele tem que seguir esse caminho de comportamento por um longo tempo, até que a raiva seja arrancada do seu coração. Você entendeu por que a raiva será, nesse caminho, arrancada? Ela será porque toda vez que você tiver o trigger, toda vez que você tiver o gatilho de reagir, você previamente decidiu, porque você quer se livrar disso, não fazer isso. O que significa essa decisão? Significa que tem um conjunto de crenças que você se recusa a seguir. Você tem ideias, elas estão lá na sua cabeça, elas pedem essa reação aqui. Você antes seguia. Só que agora você falou, não vou mais fazer. O que acontece com uma crença que você não segue? Você a perde. Você se desidentifica com ela. Ela deixa de se tornar apelativa. Não acontece instantaneamente. Mas na medida em que isso acontece, uma determinada agressão físico-verbal ocorre. E você segura. Aquele pensamento exigiu, faça isso, faça aquilo. E você não. O que você fez? Você não mais permitiu que esse pensamento constitua a sua imagem de eu. Porque a questão de você fazer o que o pensamento está dizendo é para que você continue sendo aquela imagem. E aí você fala, não quero mais. E o pensamento pede, não, mas tem que, ele vai achar que eu sou um covarde, não sei o quê. Não, mas ele vai pensar, depois ele vai ficar pensando e falando. Veja, o conjunto de pensamentos está exigindo que você o defenda. E você fala, não vou fazer. Mas aí o fulano vai falar isso, falar aquilo. Não vou fazer. Percebeu? Então, se você segue esse curso, o que vai acontecer é que aquilo que produzia o sentimento deixa de ter contato. Veja, os pensamentos continuarão lá. O que eles vão perder? O apelo emocional. O pensamento é um processo que sozinho não faz nada. Mas se ele tiver uma ligação emocional, ele move o comportamento. Por isso a gente fala da ação do ímpeto, certo? Que é, na verdade, um pensamento com um forte elo emocional. Isso gera ímpeto. Então, o que ele está dizendo é, você tem que quebrar esse encanto. E para quebrar esse encanto, você não pode dar ouvidos aos pensamentos. Você tem que se desidentificar com o pensamento que dá origem a isso.
Então, para a pessoa iracunda, você tem que fazer consigo mesmo um pacto de não agressão. Você não segue o que está sendo sugerido. Então, aí, com o passar do tempo, você se desidentifica com isso. Percebeu? Vamos continuar. ואם היה גבה לב, ינחיג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל, וילבש בלויי סחבות ומבזות את לובשיהן, וכיוצא בדברים אלו, עד שיקור גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית, שהוא דרך הטובה. Então, uma pessoa que está cheia de orgulho, gová leve, cheia de orgulho, ela tem que se permitir humilhação. Atenção, humilhação também é um conceito mental. O que isso significa? Significa o seguinte: humilhação existe no mundo socialmente construído pelo ser humano. Humilhação não é algo que existe na natureza. Percebeu a diferença? Humilhação é um conceito mental, portanto. Então ele está indo da raiva para a humilhação para mostrar onde está o problema. Novamente, nisso que hoje nós, modernos, chamamos de ego, que é esse processo de identificação com um determinado pensamento ou ideia, ou crença ou opinião. Então ele falou, você tem que se deixar humilhar. Veja, se deixar humilhar varia. Para uma pessoa altiva, humilhar-se pode significar coisas diferentes. Dependendo da pessoa, humilhar-se é trabalhar com alguém. Ah, não vou me humilhar, trabalhar com aquele. Pois é. Para outra pessoa, humilhar é varrer o chão. Nossa, vou ter que varrer o chão, vou me humilhar. Para outra é lavar uma louça, que é humilhar-se. Para uma determinada pessoa, tomar um elevador com alguém que ela veja como inferior a ela é humilhar-se. Sim, o ser humano é baixo, patético. Especialmente na comunidade judaica, você tem exemplos infinitos disso. De gente que acha que é humilhar-se, limpar um chão. Ou acha que é humilhar-se, trabalhar num determinado emprego. E aí se você disser, não, eu sou o entregador, eu não ia me humilhar fazendo isso. Você sabe disso, eu não estou aqui contando nenhuma novidade. Eu só estou trazendo à tona porque é importante que as coisas sejam vistas. Você sabe que é verdade isso. Se você é da classe trabalhadora, você não é contigo. Você não tem esse problema. Mas a comunidade para quem ele está escrevendo isso, hoje em dia, ainda mais, sofre justamente desse problema. Né? Então você tem que se permitir humilhar muito, ele falou. Ou seja, você tem que, como os antigos diriam, né? Meu finado pai falava, você tem que tomar de ser besta. Você tem que tomar de ser besta. Ou seja, você tem que parar de achar que ser uma pessoa aberta, afável, acessível, é humilhar-se. Entendeu? Senão você não vence isso. Novamente, no que consiste o método? Né? Que é o ponto que nos interessa. O método é você se desidentificar com o pensamento que está produzindo esse comportamento. Esse é o ponto. E ele dá alguns mais detalhes nesse caso, para ser assim bem específico. Né? Porque, como eu falei, como isso é diferente para cada pessoa, é facinho de fingir que está fazendo e não está fazendo nada. Entendeu? Então ele procurou ser um pouco mais específico. Aí ele falou assim, ele deve se sentar nos lugares mais humildes. Veja, sentar nos lugares mais humildes é na sinagoga. Você sabia que sinagoga tem lugar preferencial para gente rica?
Sabe, vocês que são cristãos, vocês devem lembrar das ideias, daquelas histórias da Igreja Católica, que o rico sentava, a Igreja Católica medieval bota reis e nobres para sentar e os pobres, infelizes e desgraçados para sentar no fundo, né? Como o capitalismo igualou todo mundo na miséria, tem menos disso hoje, mas isso ainda existe, tá? Quando chega alguém importante, político, ele tem lugar preferencial em qualquer tipo de igreja que seja, certo? E você que é só o financiador daquela desgraceira toda, você fica lá no fundo, seu inútil, certo? Só que isso é verdade em sinagoga também, tá? Na sinagoga ela tem o cara que faz o rito na frente, geralmente a pessoa que é de maior família ou de melhor dinheiro e tal. Então é disso que ele está falando, né? Então você vai aceitar se sentar naqueles lugares onde, sabe, a gentalha se senta. Chega a ser ridículo de falar isso, mas nós, seres humanos, somos ridículos, né? Então é importante ler. Você deve se sentar nos lugares mais humildes. Você tem que se vestir com trapos esfarrapados que envergonham quem usa. É muito interessante, né? Não é colocar a roupinha que você acha que é velha. Não é isso. Você tem que se vestir de um jeito que o julgamento alheio sobre você seja... Ou seja, que o seu círculo social te despreze. Você tem que permitir que o ego dos outros olhe para você e fale: ixi, o que aconteceu? Empobreceu? Não sei o quê. E você tem que deixar isso. Porque ao fazer isso, o que você está deixando acontecer? Você está deixando que a imagem que você queria construir com o seu ego seja destruída. Você tem que deixar ela ser destruída. Percebeu? Então esse é o ponto. Você deve permitir isso. E afins, né? Ou seja, fazer coisas semelhantes. Até que a arrogância seja arrancada do seu coração e ele volte para o caminho do meio, que é o caminho adequado. Por que aqui ele fala volte para o caminho do meio? Por que na ira ele não falou e na altivez ele não falou? Ele só falou agora. Que é o seguinte: ele também não está advogando pelo caminho do, já que eu falei de cristão, o caminho dos franciscanos. Vamos todos para a miséria. Não. Tem muita gente que acha que ou a gente defende capitalismo ou defende... Não. O caminho é o caminho do meio. Não é porque você não é um filho da mãe ganancioso que você necessariamente vai ser mendicante. Só que há um caminho no meio desses dois extremos, neste caso. Isso aqui não é um discurso para todo mundo ser morno em tudo. Existem coisas que precisamos ser radicais. Por exemplo, na luta contra a desigualdade, não dá para ser morno, tem que ser radical. Mas nesse caso da reforma interna da própria arrogância, o outro extremo da arrogância é a completa abdicação de tudo. Não é este o caminho da Torá, segundo os sábios, interpretados aqui pelo Maimônides, certo? Não é esse o caminho. A ideia não é que aquele cara pegasse aquele comportamento de andar vestido de farrapos e usasse isso para o resto da sua existência. Não. O objetivo disto é como se isso fosse um remédio para que você aprenda a se desidentificar com esta ideia. A ideia de que você seria nobre, de que você seria importante, de que você é especial, que você é um judeu, que o Deus gosta de você mais que os outros. Essa ideia precisa ser destruída dentro de você. Você tem que lembrar que você é só um bicho e que ninguém se importa com você, muito menos Deus nenhum. Então, para que isso seja arrancado de você, não é fácil. E você também não vai querer isso fácil. Então você tem que se expor a situações em que o ego seja destruído. Então ele está mostrando os caminhos. Tenha esses comportamentos por tempo indeterminado e aí você vai voltar para o caminho do meio. Certo? E aí ele continua. Chasheyachazor laderech האמצעית ילך בה כל ימיו. ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות. אם היה רחוק לקצר האחד, ירחיק עצמו לקצר השני,
V'enhog bo ziman rav ad sheyachzor bo laderech hatovah ve'i midah benonit shebechol de'ah ve'de'ah. Então, quando ele voltar a esse caminho do meio, ele deve caminhar nele o resto da sua vida. Deve tomar um curso semelhante, com cada um dos outros traços. Ele não precisa citar todos aqui, ele citou os mais graves. Uma pessoa que oscilou na direção de um dos extremos deve mover-se na direção do extremo oposto e se acostumar com isso por muito tempo, até que tenha retornado ao caminho adequado, que é o ponto médio para todo e qualquer temperamento. Então, novamente, né, o que o Rambam está fazendo aqui não é o que nós hoje em dia chamamos, entre aspas, né, usando o jargão comum, de cagar regra para os outros, que é isso que religião faz, basicamente, né? E eu sempre fujo disso, né? Sempre quando vem gente, Moré, como faz isso, como segue a religião aqui? Não sei, se vira aí. Certo, eu não sou guru e tenho asco de guru, na verdade, né? O objetivo da Halahá também nunca foi formar gurus e pessoas para ficar ditando para você o que fazer da sua vida. Você já é adulto, adulta, toma vergonha na sua cara e aprende a viver, né? Não fique esperando uma pessoa dizer para você o que é que você tem que fazer. O objetivo do estudo da Halahá, como nós vimos antes, não se trata disso. Se trata de você olhar para o caminho e entender o que a gente quer. A gente quer ter uma vida plena. Plena de saúde, saúde física, saúde hoje em dia a gente fala mental, eles não falavam isso naquela época, né? Mas a gente quer um caminho bom, um caminho para todo mundo ter uma vida boa, satisfatória. Muito difícil conseguir isso, especialmente numa sociedade que estabeleceu para si mesma um sistema de exploração implacável como a nossa. Mesmo sendo essa a realidade, a gente tem que fazer o que a gente pode para conseguir atingir o objetivo de viver, se não uma vida plena, como seria o ideal, porque aí exige colaboração coletiva e no momento a gente não tem, a gente tem que tentar o melhor que a gente pode. Então o objetivo da Halahá, especialmente no Ilhot Deot, não era ditar como você tem que viver sua vida, mas mostrar como você pode se curar de problemas que agravam, que tornam a vida pior, a experiência mais sofrida, e os rabinos consideravam isso, pelo menos isso, desnecessário. Você não pode impedir os problemas que o mundo tem, mas você pode evitar colocar ainda mais problema em cima disso. Então, se o mundo já é ruim, ele se torna ainda pior quanto mais gente iracunda tiver, quanto mais gente arrogante tiver, certo? Então, o conselho que ele está dando não diz respeito à filosofia, diz respeito, no entendimento dos rabinos, e até Maimônides também, a uma espécie de terapia comportamental, medicina, é uma área da medicina, né? No caso, talvez uma área mais holística da medicina, mas enfim, o que se entendia por medicina naquela época. A gente pode colocar a área da psicologia como área da saúde também, não é isso? Então, esse texto é um texto da área da saúde, é isso que eu queria enfatizar. Não é um texto da área da filosofia, não. Ele não quer que você discuta, o que será que é orgulho? Gente, não para de ser idiota, você sabe muito bem o que é orgulho. Tá bom? Vamos parar de fingir que não é comigo. Sabe isso? Sabe essa gente? Não, mas a ira, mas como assim a ira? Peraí, como assim o cacete? Você sabe muito bem o que é isso aí. Tá certo? Você sabe muito bem o que é isso. Nós estamos numa fase do nosso país onde as pessoas estão sendo facilmente manipuladas para odiar coisas que elas não sabem nem o que é. Então, sim, você sabe qual que é o problema. Para de fingir que não é com você. A questão para viver uma vida plena, a Halahá está condenando esse tipo de comportamento. Então aí ela conta com o quê? Bom, ela conta com a honestidade de cada um olhar para dentro de si e falar, eu tenho esse problema aí. Qual que é o caminho? Bom, o caminho não é aquele gostosinho que você achou. O caminho é você seguir o contrário desse comportamento.
Porque o conjunto de pensamentos que exige de você comportamento X estão incrustados na sua psique. Eles são apelativos a você porque eles geram descargas emocionais que você confunde consigo mesmo. Nós temos a má tendência de achar que se uma coisa libera alguma descarga emocional em nós, aquela coisa é verdade. Nós temos esse problema, é um problema herdado, não é nosso em particular, mas é um problema que as religiões exploram para poder iludir pessoas. Sabe, essa coisa de você garantir que igrejas, vamos usar o melhor exemplo de charlatanismo atual, façam a pessoa ter uma boa sensação, como se aquilo fosse um espetáculo de teatro. O que acontece é que a pessoa, confundindo todo o aparato musical, e luzes, e a poltrona, confundindo as sensações positivas que esses elementos podem dar, ela abre seu subconsciente para receber a estupidez que será passada pelos representantes daquilo. E é assim que as pessoas são manipuladas. Ela sai de lá com aquela bagagem ruim, mas dizendo, nossa, mas foi uma sensação boa. Porque ela simplesmente participou de um espetáculo. Como qualquer espetáculo de teatro, de cinema, onde se a apresentação é boa, você sai com uma sensação, que legal, cara. Gostei daquele filme, gostei daquela peça, gostei daquele show ou daquele musical, eu gostei. Entendeu? Só que você estava aberto naquele momento para alguém te comunicar alguma coisa. Então, dependendo, religiões fazem o que com isso? Elas abrem seu subconsciente para encher você de lixo, preconceito e te manipular depois. Certo? Não só para extorquir o que você tem, mas também para usar você como gado, como massa de manobra para finalidades políticas que têm a pretensão de aprofundar ainda mais o poder que a religião tem sobre as pessoas. Então, você é só uma pequena peça numa grande engrenagem. Esse tipo de ferramenta que a gente está aprendendo nesse capítulo são os meios pelos quais você mesmo se livra desse problema. Eu não posso aqui esperar que você vá perceber isso quando eu acho que você teria. Você vai perceber sozinho. Quando você perceber, você já vai saber qual é o caminho. Existe uma série de pensamentos que te sugestionam um determinado comportamento. Se você perceber que esse comportamento é negativo, corte o fio. E como a gente faz com que um pensamento se torne menos persuasivo? Você deixa de acreditar nele. É este o motivo de religiões enfatizarem tanto a necessidade de acreditar, mesmo que seja numa coisa estúpida. O motivo da religião fazer isso é porque quando você acredita num pensamento, ele deixa de ser apenas um pensamento e se torna também uma emoção. Então você deve averiguar se boa parte das suas emoções não são, na verdade, crenças. E você deve então investigar se essa crença foi colocada aí por você mesmo ou se foi alguém que colocou ela aí. Entende? Manter a sua área interna limpa e arrumada. E eu aposto que se você fizer essa investigação em você mesmo, você vai descobrir que boa parte daquilo que você nutre dentro de você não foi você que colocou. É um lixo ideológico colocado por outras pessoas interessadas em manipular o que você pensa e o que você acha. Cabe a você fazer essa limpeza. Eu não posso fazer ela por você. O que nós estamos estudando é uma ferramenta que você pode usar se você quiser para você se livrar disso. Certo? Vamos continuar? Parágrafo 10. Veyesh deot she'asur lo le'adam linhog ba'em bebenonit ela itrachek min ha'katza ha'echad ad katza ha'acher. Então, existem conhecimentos, que é a tradução de deot mais correta, né? O seu comportamento, nós falamos isso no começo, só relembrando agora, porque eu voltou a usar a palavra, né? O seu real conhecimento se traduz naquilo que você faz. Quando uma pessoa se perguntar, olha, uma pessoa tem
conhecimento do judaísmo. Gente, conhecimento é comportamento. Se uma pessoa cita livros, gente, tem acesso online. Eu estou citando aqui, tem uma biblioteca online com todos os livros do judaísmo. Tá bom? Não permita que ninguém se gabe como se fosse, ele sabe livros. Gente, qualquer pessoa pode pegar isso aqui e ler. Isso aqui é bobagem, tá? O verdadeiro conhecimento que eu e você temos é o nosso comportamento. Certo? Então, yesh deot, existem conhecimentos que são o nosso comportamento, em relação aos quais um Adão é proibido de seguir o caminho do meio. Nós falamos que, por exemplo, sobre a arrogância, a pessoa tem que ir para o extremo oposto por um tempo indeterminado, porque a desidentificação com o ego leva um tempo para acontecer e é diferente para cada um. Mas a pessoa vai se dar conta, porque aquele pensamento que produzia o problema deixa de ter apelo emocional. Ela se torna indiferente. Ela é como se ela morresse para aquilo. Quando isso ocorrer, ela sabe que já aconteceu, porque o negócio está morto agora. Certo? Mas existem situações onde você tem que ir para o extremo, como eu falei. Né? Isso aqui não é discurso de morno. Certo? Isso aqui é discurso de eficácia. Então, existem situações onde o meio não é o bastante. Então, ele está falando. Veu Gova Lev. Então, qual é o caminho que exige, digamos assim, um pouco mais de rigor? Então, ele explica. A arrogância. É um problema, né? Especialmente nesse tipo de religião. Não há no mundo religião mais arrogante que a nossa. Certo? É claro que em determinadas fases da história do judaísmo, desenvolveram uma visão de si mesmo arrogante foi usado como ferramenta de defesa. Por quê? Porque graças ao cristianismo, que transformou em moda a demonização de judeus, né? Transformar o judeu numa figura do demônio, o judeu trabalhar o seu senso de importância foi fundamental para ele conseguir sobreviver sequer em vários momentos, certo? Problema é que isso não parou. Isso era uma ferramenta para você sobreviver, mas graças ao misticismo faltou ao desenvolvimento do pensamento judaico a sabedoria de acho que exageramos um pouquinho e tem que parar com isso. Sim, pense numa situação onde você é um adolescente e aí você está numa escola e todo mundo te diminui. Se você tiver um senso de importância interessante, se você em casa é bem tratado e tal, a diminuição daquelas pessoas vai confrontar-se com o seu próprio senso de importância. Você não vai se permitir humilhar. Você não vai se permitir diminuir demais. Agora pense no outro caso, em que você não tem esse suporte. Aquele bullying, aquela diminuição que você sofre, vai ter um profundo efeito em você. Você vai querer destruir a própria vida, como acontece, infelizmente, com muitos jovens. Então, entende? Você precisa de uma certa dose de autoimportância. O problema que é preciso ser reconhecido por quem estuda a nossa tradição é que a nossa tradição exagerou nisso. Ele exagerou muito, certo? Muito mesmo. E, mais um ponto que é importante reconhecer, é devido ao misticismo que a nossa religião se tornou esse poço de arrogância insuportável que ela é hoje. Não é graças a textos da Mishnah e do Talmud. Se você acompanha conteúdos do canal, você já viu evidência suficiente de que os rabinos batiam muito nisso, no senso de importância. Então, chega a gente a ficar com dúvida, mas de onde essa desgraça veio então? Se não veio dos textos fundamentais. Tudo literatura racídica. Tudo literatura mística. Tudo que fomenta o ego do judeu insuportável hoje em dia vem do misticismo. 100%. 100%. O lixo do judaísmo é seu misticismo. E como ele surgiu? Em meio ao problema da expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal,
de novo, a demonização, a grande contribuidora para isso foi o cristianismo. Especialmente o católico, mas não só. Né? Mas como o cristianismo contribuiu para a demonização do judeu, forçando as pessoas a se defenderem de alguma forma contra essa constante e ininterrupta e implacável diminuição do seu senso de pessoa. Certo? Porque se ninguém no mundo te dá valor, você tem que se dar valor. Isso é perfeitamente compreensível. Certo? Só que o problema é que o misticismo começou a perder o horizonte nisso, porque quem não gosta de um afago no ego? E o misticismo começou a ver, nossa, isso é uma forma boa de ganhar dinheiro. Não parou mais até hoje. E virou essa excrescência que a gente, infelizmente, tem que assistir. Né? Então, para que você entenda, né? Olha só como é o texto da tradição. Então, das coisas que você não pode ficar no meio, você tem que ser extremo, é sobre Gová Lev. Muito bem. Shein derech hatová, she'yeh adan anav bilvad, ela she'yeh shefal ruach, ותהיה רוחו נמוכה למאוד. Então veja, atenção. Se o Adam é apenas humilde, ele não está seguindo um bom caminho. Em vez disso, ele deve manter-se humilde e seu ruach muito despretensioso. Se você está acompanhando estudo do Talmud, Tratado de Berachot, você viu lá complemento do que está sendo dito aqui. Para você ver que a literatura rabínica é assim. E aí mostra a distância gigantesca, abismal, entre o judaísmo que existe hoje, as comunidades especialmente europeias, mas não só, e a literatura. E nesse ponto, judaísmo e cristianismo estão abraçadinhos numa mesma cama. Os dois sofrem de pregar A e fazer B. O cristianismo é famoso, né, por falar de amor e praticar o ódio. A versão atual do cristianismo praticado no Brasil é o maior exemplo disso. Fala de amor e pratica o ódio. Então, o judaísmo também sofre desse problema. Né? Então, como você vê, a literatura judaica ela é extremamente atrativa, especialmente para pessoas que são religiosas. E mais especialmente ainda para pessoas que não sabem fazer a diferença entre mitologia e história, que são a maioria, infelizmente. Estas pessoas, se depararem com a literatura rabínica, é inevitável que elas fiquem encantadas. Porque o judaísmo rabínico tem uma coisa que o cristianismo não tem. E não tem mesmo. O judaísmo rabínico tem honestidade. E sim, o cristianismo em nenhuma vertente é honesto. Porque nenhum grupo que fale de mágica como se fosse verdade tem um pingo de vergonha na sua cara. O cristianismo é uma religião que fomenta a capacidade de mentir sorrindo. Mas o judaísmo, como você já deve ter visto nas playlists do canal, se desenvolveu como uma religião que, veja, mesmo nos pontos altos da narrativa, e o mar abriu, os rabinos, foi um vento, aquilo já estava planejado para acontecer. Menos. Não, mas ele fez um Hadouken. Menos. Não é que ele fez um Hadouken, é que aquilo ali era uma coisa que é um ciclo. Veja, os rabinos sempre tentando um caminho para criar uma comunidade assim de gente que pensasse, gostasse de estudar. Olha só, eu tive uma impressão aqui quando eu li um negócio. Calma, lê de novo. Pode não ser bem isso aí que você está pensando, uma coisa um pouco mais complicado. Isso gera um hábito de honestidade. Você não fica com um grupo bitolado no livro, mas um grupo que pega o livro e aprecia as coisinhas que ele tem. Lê ele, lê de novo, lê numa segunda versão, escuta 3 interpretações diferentes daquilo. Por esse ângulo, pode ser visto assim. Por esse ângulo, pode ser visto assado.
É muito diferente uma comunidade assim com as que você vê no cristianismo, né? De bitolados, aquela coisa assim que você fala, gente, por que você está fazendo isso com as pessoas? Por que você está emburrecendo elas em vez de ajudar elas a pensarem? Porque a proposta é aquela, naquela religião lá. E nessa aqui a proposta era criar um grupo de pessoas, o máximo que desse, de interessados em livros, de pensadores. E essas pessoas com tantas dificuldades que enfrentaram ao longo da história teriam mais chances para sobreviver se elas tivessem o máximo possível de informação e soubessem da melhor forma possível lidar com textos, lidar com conhecimento. Então, o projeto dos Sabinos era um projeto muito bacana. Meio com as características preconceituosas da época antiga, mas mesmo assim muito bacana, especialmente em comparação com o que era produzido na mesma época, certo? Então, quando nós nos voltamos para isso, nós vemos que eles tinham uma forte preocupação com o que realmente era importante. Se a pessoa é só humilde, ele não está bom ainda. Por que não? Porque o Adam, que é essa imagem que os rabinos têm do que somos, ele já tem uma tendência para a arrogância, que é parte dele. Nós somos animais falantes, que colocamos panos em cima de nós e andamos de pé. Sem você fazer nada, você já tem uma tendência à arrogância. Você já se vê superior aos outros animais. E se você pesquisasse, junto com um biólogo, sobre os animais, você perceberia que no mundo real é o contrário. O que é superioridade? Vamos ser prático. Superioridade implicaria melhor adaptação ao ambiente no qual você vive. Sem acessórios, sem roupas, sem adaptações, o ser humano não é muito bem adaptado ao planeta. Nós somos mortos por quase tudo que é natural nesse planeta. Nós não enxergamos o suficiente, nós não escutamos o suficiente, nós não temos armas naturais eficazes, a nossa unha parece um papel velho que não serve para quase nada em questões de defesa, ataque ou habilidades, por exemplo, se mover como gatos fazem, usam as garras para subir em paredes. Todos os demais animais são adaptados para os desafios que a natureza impôs a eles. Nossa espécie tem essa cachola alucinatória e só. Essa cachola alucinatória é um simulador de realidade. Como nós não temos pleno acesso ao que realmente está acontecendo na natureza, nós desenvolvemos um cérebro projetor da realidade, que alucina a realidade em torno de nós. E esta alucinação muitas vezes erra e algumas vezes acerta. Quando ela acerta, a gente tem uma vantagem evolutiva que supera não ter garra, não ter dente, não ter olho, não ter nariz, não ter quase nada que funcione tão bem quanto o restante dos exemplares na natureza. E nós temos o nosso senso de cooperação. Nós não somos quimicamente manipulados como abelhas e vespas, mas nós temos a capacidade de, em milhares, trabalhar em uníssono num único objetivo. Só que em vez de químicos, nós temos uma narrativa, que se todo mundo compartilhar essa narrativa, a gente consegue ir numa mesma direção. Só que isso rapidamente fez com que alguns membros da nossa espécie percebessem que isso também pode ser para escravizar os outros. E com o passar do tempo, foram desenvolvidos reinos e impérios justamente para isso. Uma única narrativa, um único sistema, utilizando uma mesma manipulação, geralmente o medo, para pegar uma massa e fazer trabalhar para enriquecer um cara só. Isso evoluiu até século XVII, 16 para 17, com o desenvolvimento do capitalismo e a escravização em massa. Certo? Até hoje você tem uma sociedade que tem a sua elite, essa excrescência que ainda nutre o título de elite, são pessoas que não trabalham, são pessoas que exploram o valor do trabalho de milhares e às vezes até milhões de outras pessoas. Então a nossa sociedade ainda é aquela lá primitiva, romana, embrutecida, estúpida, e é por isso que conservadores querem conservar aquilo lá. Né? Na ideia de que sim, tem que ser assim, é tudo organizado, tem a hierarquia. Nós poderíamos fazer melhor.
mas a educação foi sabotada para que isso não acontecesse na maior parte da população. Então é um esforço muito grande para você pegar uma pessoa que foi doutrinada desde pequeno a achar que rei é coisa boa, por isso que ela diz que Deus é rei, e você fazer essa pessoa seguir o caminho para ela entender que o caminho não seria isso. Que o caminho da humanidade, o que fez a humanidade sobreviver, não foi a capacidade de dominar, foi a capacidade de cooperar. Mas enfim. Fato de nós não termos isso claramente estabelecido mostra a nossa própria alienação da realidade. E a arrogância é utilizada para nos manter na alienação. A ideia é o seguinte: você cria uma identidade para a pessoa com esses elementos da escravização que fazem com que essa pessoa colabore com a escravização. Só que aí você diz para ela que defender essas ideias é defender o seu senso de importância. Então, como a pessoa confundirá isso que a escraviza com o próprio ego, ela vai começar a achar que os interesses dos escravizadores são, na verdade, interesses dela. E ela vai defender os escravizadores assim, mesmo que a custo da própria escravização ou da escravização dos próprios filhos. Então, a arrogância é uma excelente e talvez a maior ferramenta para nos manipular. A maior parte das religiões do planeta Terra manipulam seus fiéis pela arrogância. Venha para a nossa religião e você será um salvo, um santo, o escolhido, o glorioso. Você vai ter um Deus de bolso que você vai abrir toda hora e vai fazer pedidos para ele e ele vai te atender. Você entendeu? Então, aí você entende por que ele está dizendo não basta ser humilde nesse caso. Porque é um problema maior agora. Então vamos continuar. Então não basta ser humilde. Você tem que se manter com o seu ruach muito despretensioso. Você tem que diminuir quase que completamente o seu senso de importância. Ulefichach neemar b'Moshe Rabbeinu anav meod lo neemar anav bilvad. Então ele fala, né? É por isso que Bamidbar 12:13 descreve o nosso mestre Moshe como muito humilde, não apenas humilde. Percebeu como o personagem foi construído? A ideia do Maimônides aqui, da tradição rabínica, como ele interpretou a mitologia, é assim. Moshe era o cara que tinha acesso. Vamos entrar na deles. Né? Moshe tem o acesso. Ninguém tem acesso. Ele tem o acesso. O texto diz, ele fala com o Hashem como o homem fala ao seu amigo. Então ele manda em tudo, determina tudo, é o cara, é o Deus. A gente não tem acesso a um Deus, mas a gente tem acesso a Moshe, que é o Deus para nós. Porque ele tem acesso a tudo. E aí? Bom, e aí que esse cara não entrou na Terra Prometida, não teve sua reza atendida quando ele pediu com muito por favor. Esse cara foi desafiado, esse cara foi vilipendiado, esse cara foi desobedecido, o que na antiguidade é a maior afronta a uma determinada liderança. E, não obstante a isso, apesar de todos os percalços típicos da época antiga, ele foi retratado como muito humilde por isso. Porque teve aquele momento que o Elohim falou, tá, deixa eu matar todo mundo e fazer de você uma grande nação. Ele falou, não é assim. Qualquer outra pessoa falaria, sim, faça isso. Eu estou falando de judeus. Qualquer outro judeu diria, sim, mata todo mundo e vamos começar de novo. É o contrário do que você pensa. Eles são unidos. Ninguém é unido porcaria nenhuma. São ideologias que mandam. O pessoal da extrema-direita assassina feliz um judeu de extrema-esquerda. Sem problema nenhum. Eles não ligam. Certo? Eles são os meninos. Aqueles que colaboram com os impérios para que o império domine a região. No caso, os Estados Unidos, no momento. Então esses meninos matam qualquer pessoa por dinheiro. Eles não estão nem aí. Então veja só. Não. Entendeu? Vamos voltar aqui. Né? O Moshe, ele foi muito... Porque foi oferecido para ele. Deixa eu matar todo mundo que a gente não gosta e resolver o problema.
Sabe, foi oferecido para ele, seja Netanyahu, mata todo mundo que você não gosta. Não, ele falou. Não é assim. Não, mas eu faço, eles vão morrer, ninguém vai saber. Não. Percebeu a diferença? Essa cena é a diferença. Eu sei que Moshe tem cenas ruins, tá? Ninguém aqui tá esquecendo do Moshe que falou para matar as menininhas. Não, mas veja, o personagem Moshe é construído por várias mãos. Quando Moshe está exacerbando a autoridade sacerdotal, ele é um monstro, como a ideologia sacerdotal era meio monstruosa. Mas Moshe também foi construído por mãos de deuteronomistas. Então, quando o deuteronomista constrói Moshe com as suas mãos, ele mostra uma personagem que não tem ego. Essa é a personagem que a tradição rabínica escolhe usar. Porque você lembra, como a gente falou, olha, tem palavras que têm duplo sentido, um positivo e um negativo. A religião costuma escolher o pior. A tradição rabínica costumava escolher o melhor. Nós temos duas opções aqui. Nós temos um Moshe meio iracundo, meio autoritário, manda matar, e o escambau. Esse aqui é mais fácil de governar populações. Mas nós temos um outro Moshe que não tem ego, que não tem importância, que diz que, não, apesar de ele ser o cara que tem acesso a tudo, ele diz que não vale nada. Qual dos dois a gente vai escolher para nos representar? A tradição rabínica escolheu esse, o que não tem ego. A religião atual não faz isso, tá? É importante você ter maturidade, não ser idiota. Desculpa, mas uma pessoa que acha que a religião atual tem qualquer senso de importância pela pessoa, pelo ser humano, desculpa. Isso é de imbecil para pior. Uma pessoa que pensa isso é um idiota. E é uma pena que seja. Se for velho, então, mais vergonhoso ainda. Porque se é uma pessoa novinha, um adolescente não sabe de nada. A gente entende, não tem culpa. É uma vítima. Mas uma pessoa velha, sabe, que tá achando que os caras estão aí para você. Você viveu uma vida e não entendeu nada. Impressionante. Então vamos lá. Então não basta ser bonzinho, entendeu? ולפיכך, ציוו חכמים מאוד מאוד חבי שפל הרוח. Então por isso os nossos sábios orientaram: mantenha-se muito, muito humilde. ועוד אמרו שכל מגיבה ליבו כפר בעיקר. E eles declararam: quem é arrogante é como se negasse as raízes. Atenção para essa expressão, tá? Atenção para você aprender uma coisa nova. Kfar Beikar é uma expressão rabínica que há o máximo de rejeição que os rabinos puderam conceber. Kfar Beikar é assim: você rejeitou a Torá inteira. Entendeu? É uma coisa. Kfar Beikar, você abandonou tudo. Então os rabinos disseram: se você for arrogante, você abandonou tudo. Tudo. Você negou as raízes. Quer dizer, você negou a tradição. Você negou a tradição judaica, você não é mais nada. Olha que curioso, né? Se você abraçar essa arrogância, você negou tudo. Tudo isso é feito, pensavam os rabinos antigos, para tentar construir uma versão do Adão melhor. Então, se você errar nisso, tudo o que está em volta não vai servir para nada. É como tirar o câmbio de um carro. Ele pode ter tudo, a roda, o motor, tudo, mas sem câmbio, o que você vai fazer com aquilo? Entende? Para os rabinos, a humildade extrema, ou seja, não ter nenhum senso de importância própria, ou seja, nenhum ego, é o Icar, a essência de tudo isso. Para que serve tudo isso? Para tirar o ego da pessoa. Então é por isso que eu disse, e digo de novo, e vou dizer quantas vezes for necessário até você entender. O judaísmo que existe hoje é uma excrescência. Não sou eu achando ruim. Veja, se você nutre arrogância, como a religião hoje é, você ferrou tudo o que eles fizeram. Todo o trabalho deles foi destruído. Você entende por que misticismo é uma abominação?
Porque ele precisa da sua arrogância para funcionar. Não tem cabalá da humildade. Não tem isso daí. Tem cabalá da riqueza. Viu o que eu falei? Aí o charlatão fala, pô, mas ele deu uma ideia para um livro. Porque tudo é oportunidade para extorquir alguém, né? Então, se surgir no futuro um livro com esse título, lembre que eu denunciei. Mas veja, a excrescência está no fato de que você está indo no sentido contrário do que era pretendido. Quem é arrogante é como se negasse as raízes. Se você acha que ser judeu é uma coisa para ter orgulho, kafar baikar, você negou as raízes. Você não entendeu porcaria nenhuma. Se uma pessoa tem orgulho de ser judeu, ele é um idiota. E para os rabinos antigos, um perverso, no nível mais elevado da palavra, para eles, né, para os antigos. Para nós é só um imbecil mesmo. Então veja só. Shenemar, como está escrito, Rav levavecha veshachachta et Hashem Elohecha. Teu coração é altivo e você esquece do Hashem, teu Elohim. Então, para os rabinos, o arrogante e o divino não tem nada que ver um com o outro. Portanto, a pessoa que está dizendo que representa o judaísmo e tem orgulho de ser judeu, ou ele é burro feito uma porta quebrada podre de cupim. Não sei se a palavra burrice tem que ver com a porta, mas a gente costuma falar em português, né? Uma pessoa é burra como uma porta. Mas você sabe por que a gente fala isso? Porque só vai numa direção ou na outra, conforme o outro guia. Entende porque a gente fala que a pessoa é burra como uma porta? Porque uma porta, ela não se move, né? Ela só move o jeito que os outros movem ela. Assim é a pessoa estúpida. Ele não pensa com a própria cabeça. Ele é uma porta. Se você abrir, ele abre. Se você fechar, ele fecha. Ele é um imbecil. Ele não tem cabeça para nada. Então por isso que a gente fala burro como uma porta. Então eu estou dizendo, uma pessoa que não entendeu isso daqui é burro como uma porta podre. Ou seja, uma porta que funciona mal ainda por cima. Certo? Então eles diziam, uma pessoa que nutre, que tem orgulho de ser judeu, de ser do povo de Israel, esse cara não tem nada que ver com a divindade de Israel, na leitura que os rabinos faziam disso. Volto a dizer. Certo? Ve'odamru b'shmata man deit bai gasot aruach va'afilu miktzata. Veja só, eles também disseram, quem é arrogante tem que ser colocado sob uma proibição de ostracismo. Ou seja, se nós pudéssemos voltar para o século XVII, tinha que pegar esse Baruch Spinoza e colocar como chefe da sinagoga de Amsterdã e expulsar todos os rabinos daquela sinagoga. Debaixo de paulada e chute. Pegar o velho, entendeu? E jogar ele na rua, assim, na sarjeta. E falar, sai daqui, excrescência. Nunca mais põe os pés aqui, seu imundo. Só assim o judaísmo se redimiria. Se a gente pegasse Baruch Spinoza e falasse, nos perdoe pela nossa própria estupidez. Seja o nosso rabino-chefe. E pegasse aqui os charlatães e os canalhas que hoje mandam na religião, botar no olho da rua e falar, sai daqui, seu lixo. Só se nós fizéssemos isso. Ou seja, isso não vai acontecer. Certo? Então eles falaram, essa pessoa tem que ser banida. Olha só, ferrou, né? Vechen akaas midara'a ad limeod verraui leadam sheitrachek mimena ad katser acher. Então, agora eles falaram da outra, né? Continuando só o finalzinho, quem é arrogante como se negasse as raízes, tal. Isso se aplica apenas a uma pessoa um pouco arrogante. Não precisa ser muito, não. É só falar assim, não, eu tenho orgulho de ser judeu. Pronto, já serve. Bane essa pessoa daqui. A raiva também é uma qualidade excepcionalmente ruim. É apropriado, né, e adequado que se afaste dela e adote o extremo oposto. Ele deve se educar para não ficar com raiva, mesmo quando é apropriado estar com raiva. E vamos lembrar do que ele está falando. Né? Raiva de quê? Raiva de quem? Ele está falando das relações interpessoais. Lembra? Nós temos determinados pensamentos
com os quais nos identificamos e que geram disparos emocionais. E aí o nosso objetivo é criar desidentificação com esses pensamentos. Muitos desses pensamentos estão corretos. Não é como se não tivesse correto. Como você ter nojo de uma pessoa hipócrita. Sabe, você vê o cara assim, na canalice, na má fé. Você fala, mas isso me dá nos nervos, cara. Por que te dá nos nervos? Porque você tem um conjunto de crenças e pensamentos com os quais você está identificado e que demandam de você que, ao testemunhar tal comportamento, você, sabe, fecha a cara e fala. Sabe isso? Muito bem. Muitos desses pensamentos estão corretos. Porém, eles ainda assim são identificação com crenças e opiniões. Como o texto da Allahá está visando lá em cima, qual é o objetivo? Aonde você quer chegar? Você quer chegar num nível em que você não mais se identifique com pensamentos e opiniões. Nem os corretos, nenhum. E por que nem os corretos? Bom, porque você precisa entender uma coisa. A gente usa esse texto que está aqui, né? Está aqui. A realidade é o barômetro da verdade. Isso é um lembrete. Nem todo mundo entende isso. Acho que a maioria não entende. Nós cometemos constantemente o erro de pensar que verdade é uma opinião. Você vê isso na extrema-direita brasileira. A verdade está na Bíblia, a Bíblia é a verdade, o que o cara falou é verdade, o que ele disse é verdade, eu concordo. O cara está confundindo ele gostar de uma estupidez com verdade. Todos esses casos têm em comum o fato de que você não consegue saber o que é verdade, que você tem uma concepção equivocada disso. Então é preciso recuperar isso. O que é verdade? Verdade é a mesma coisa que realidade. É isso que é verdade. Só isso que é verdade. Nada mais é verdade a não ser isso. Verdade é a mesma coisa que realidade. Veja. Isso ferra 99% do argumento da religião. Em tudo que ela diz. Por exemplo, ela diz, o Deus é a verdade. Mas faz parte da realidade, a entidade? Tem um zumbi aí fazendo coisa? Por aí? Não. Então não é verdade. E tem os fantasmas e os espíritos. Feitos de quê? Onde eles foram detectados? Qual é a evidência? Fazem parte da realidade? Não. É um conjunto de crenças. Então, se nós entendermos que realidade tem que ver com verdade, não existe nenhuma crença, portanto, nenhum pensamento que seja verdade. Não há nenhum pensamento verdadeiro. Porque para uma coisa ser verdade, ela tem que ser real. E um pensamento é, por definição, uma ficção mental. Portanto, ele não pode ser verdade. Não totalmente. Como um pensamento seria parcialmente verdadeiro? Quando aquilo para o que ele aponta se verifica na realidade. Se um determinado pensamento que eu nutro encontra na realidade o seu par, o meu pensamento, por apontar para a realidade, empresta da realidade a verdade. Ele se torna um pensamento verdadeiro. Por quê? Porque ele está apontando para algo que existe mesmo, que faz parte mesmo da realidade. E a verdade diz respeito apenas à realidade. Então, para um pensamento que é fictício ser verdade, ele tem que apontar para a realidade. Ele empresta dela a sua verdade. Ele não tem nele mesmo.
Então, o que é uma crença verdadeira? É aquela que estiver apontando para algo na realidade. Uma crença que conduz a uma ficção não importa qual seja, uma crença falsa. É assim que nós distinguimos uma ideia verdadeira ou falsa, uma crença verdadeira ou falsa. Eu quero saber se aquilo para o que essa crença aponta se verifica na realidade ou não. Se sim, pode emprestar o termo verdade. E se não, não. Você entende isso? É muito importante entender isso para que a gente consiga aproveitar da melhor forma o texto que ele está falando. Então, por que ele quer que a gente se afaste da ira, mesmo se ela for correta? Porque a questão não é essa. A questão é que ter uma reação emocional devido a uma identificação com o pensamento mostra que o equívoco já foi cometido. Você se identificou com um conjunto de ideias. Mesmo que essas ideias apontem para alguma coisa na realidade, a afetação emocional atrapalha o seu agir. E o que acontece? Se aquilo pelo que eu tenho total rejeição, porque é falso, não puder mais me afetar emocionalmente, se eu não mais me identifico com aquilo. Se eu não me identifico, aquilo não me irrita como antes. Não me irritando, isso significará o quê? Que eu não vou fazer nada para mudar aquilo? Não. Eu vou fazer algo para mudar aquilo. Mas o que eu vou fazer não tem carga emocional. Eu terei a capacidade de agir de maneira serena, de maneira precisa, para resolver o problema, para combater o que precisa ser combatido. Em vez de combater o fantasma da minha cabeça, a ideia que eu rejeito e com a qual eu estou identificado e que fico iracundo com aquilo, eu faço o mesmo combate, só que sereno, lúcido. Por quê? A gente pode lembrar de Nietzsche nessa hora. Lembra a famosa frase atribuída a ele? Se você olhar para o abismo olha de volta. Do que ele estava falando? Bom, 1000 interpretações, certo? O que eu quero apenas trazer à tona é, um dos modos de olhar para isso é você compreender que o abismo que olha de volta para você é a sua identificação com os pensamentos. Na ideia de querer combater o mal, você acaba fazendo o mal. Esse é o perigo da identificação com o pensamento, mesmo que ele esteja correto. Então, agir livre de identificação permite que você lute contra o que você tem que lutar, que você defenda o que você tem que defender, sem perder de vista a realidade. Entendeu a diferença? É só por isso que ele está dizendo, olha, mesmo quando a ira for justa, não atenda. Porque muita gente, e o cristianismo é o melhor exemplo disso, mas não é o único. A nossa religião, recentemente, tem muito disso também. Mas o cristianismo, ao longo da história, tem muito mais bagagem do que a nossa religião atualmente. Né? Mas o que nós queremos enfatizar é a maldade feita em nome de causas boas. O cristianismo é o melhor exemplo disso, de matar, assassinar, torturar, perseguir, apoiar maldades no mundo em nome do bem e do amor e da justiça. A conversa dos Estados Unidos de guerra ao terrorismo ou guerra às drogas é apenas uma máscara para massacrar uma parte da população. Então esse papo de usar discurso do bem para fazer o mal é abundante na sociedade. Então, é por isso que é perigoso se identificar, como ele está falando, mesmo que for apropriado, como ele está dizendo. Entendeu a diferença? É por isso. Vamos olhar mais um pouco.
Então ele tem que se educar para não ficar com raiva, mesmo quando é apropriado. Se ele deseja despertar medo em seus filhos e em sua família, que é o mais comum, ou dentro da comunidade, se ele é um líder comunitário e deseja ficar com raiva deles para motivá-los a retornar ao caminho adequado, ele deve apresentar uma frente de raiva a eles para puni-los, mas deve estar interiormente calmo. Como é possível isso? Se não houver identificação. Entendeu? Você expressa alguma coisa forte. A pessoa identificada com pensamentos, ele está com raiva, ele me xingou, ele falou, ele está muito nervoso. Se você não se libertou da identificação com pensamentos, você nem mesmo sabe ler isso. Se uma pessoa está realmente com raiva ou não. Você não sabe ler isso. Porque você também está preso na mesma teia. Só consegue ler alguém quem se libertou das amarras que prendem esse alguém. Se você se desidentificar com seus próprios pensamentos, você consegue perceber se uma pessoa está sob a influência de pensamentos ou não. Se ela está atuando ou se está sendo ela mesma. Então ele falou, às vezes, como que com crianças, você tem que dar o choque. Sim, pergunta para qualquer pedagogo. É preciso uma figura de autoridade. Para uma comunidade, para uma família. De repente, o adolescente está testando, porque ele quer ter uma figura que o represente, mas ele testa até onde vai sua liberdade. Então ele abusa, se comporta mal, testa. E aí você vai lá e, não pode. Se você for bom o bastante, você vai convencer de que a pessoa está brava, que vai que me agride. Embora internamente você não esteja. Você só está fingindo. Fingir não precisa nem ser bom, porque a mentalidade não sabe ler bem as coisas. Mesmo que uma outra pessoa lúcida veja você e fale, não é verdade, você não está bravo de verdade. Mas não importa, o ego não consegue ver isso. Para ele você está assim, de verdade sim. E é só isso que importa. Então ele está dizendo, as atitudes externas nem sempre comunicam a condição interna. É por isso que nós vivemos numa sociedade, e você sabe muito bem disso, de pessoas que não sabem bem ler os outros. Julga que a pessoa está descontrolada, quando na verdade internamente a pessoa está calma. Julga uma determinada resposta como grosseira ou tal, você nem sabe, porque você é identificado com o pensamento, você não sabe nada. Isso é muito comum, não muito na nossa tradição, a percepção disso. Mas isso é muito comum, por exemplo, em tradições budistas. Existem histórias de mestres budistas que iam treinar seus discípulos e o cara andava com uma vara na mão. E ele andava sempre sério. Assim. E aí o aluno está lá fazendo os exercícios e tal, e ele dava uma paulada para ver se ele está esperto, focado no instante. E uma pessoa de fora pensaria, nossa, mas é uma pessoa descontrolada? Não, não é não. Internamente, aquela pessoa está serena como um poço com a água parada. Mas externamente, para justamente ajudar o iniciante a superar o próprio ego, você tem que, entendeu? Se fechar. E geralmente quando você vê pessoa muito alucinada, muito arrogante, ou então o contrário, uma pessoa, por exemplo, com aquele síndrome de fã. Eu costumo reagir muito mal a isso. Eu, particularmente. A pessoa com síndrome de fã. Eu já... não quero conversa. Aprendi isso dos rabinos. Os rabinos têm uma história de que um grande famoso rabino recebeu alunos em casa. Eles vieram cedo para vê-lo. Ele não gostou nada disso. E ele se escondeu deles. Eles foram procurar numa sala, ele se escondeu em outra, procurou em outra, ele se escondeu em outra, até que ele pulou pela janela. Para não ser visto. Você fala, que exagero. Então, os rabinos iam ao extremo para poder ensinar qual era o problema.
faltava vocabulário no mundo antigo para poder expressar com mais clareza isso tudo. Mas está claro para nós hoje o que eles pretendiam. Eles pretendiam que as pessoas superassem o ego nelas mesmas. Lembrando o que é ego, para quem já esqueceu ou chegou depois. Ego é aquele processo no qual você transforma o pensamento, qualquer que você tenha, uma crença, uma opinião, como parte da sua identidade. Quando você pega um pensamento, uma crença ou uma opinião sua e transforma aquilo como parte de você, minha crença, minha opinião, minha ideia, isso aí, essa entidade psíquica que agora age na sua cabeça, mexe com as suas emoções e manipula seu comportamento, isso aí é ego. É isso que é ego. Ego não é um senso de eu. Ego é quando você se identifica com o pensamento. Certo? É o que acontece nesse processo. Esse é o pensamento que gera o comportamento egóico ou ególatra. Então, essa pessoa está só fingindo. Por quê? Porque internamente ele está calmo. Então, quando ele está falando de você se educar para não ficar com raiva, ele está falando internamente. Ele não está dizendo para você ser um boca mole, que olha a injustiça, perversidade, canalice praticada na nossa religião e faz vista grossa, não fala nada, porque diz, não, eu não vou me irritar. Se você age assim, você está agindo como um bundão, como um canalha que está ajudando o perverso a continuar. Não se deve fazer isso. Não se deve ajudar os canalhas. Se deve combatê-los. Então o que ele está se pedindo? Que você não se identifique internamente. Que você não pegue o pensamento que demonstra que aquilo é uma canalice, mas transforme aquilo como parte do seu ego. Eu sou o cavaleiro da justiça. Não, eu aponto. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Mas eu não vou internamente me alterar por isso. Mas externamente eu vou, porque de repente tem alguém identificado que ainda não entendeu. Então eu preciso que essa pessoa entenda. Então externamente eu mostro alguma coisa, mas internamente não faz a menor diferença. Porque eu sei o resultado final. A pessoa egóica traz sobre si enorme sofrimento. Eu não tenho consciência disso. Tudo bem. Então veja, entendeu? É uma questão interna. Ele deve ser como aquele que faz o papel de alguém zangado em sua ira, mas sem estar realmente zangado. É assim a pedagogia dos rabinos. Os rabinos não eram como evangélicos estúpidos que já ouvi justificarem agredir os filhos usando o texto da Bíblia, de que fustiga o filho com a vara, nem por isso ele morrerá. Que gente má e perversa de usar esse versículo para agredir membros da própria família. Os rabinos não sofriam dessa doença. Os rabinos não diziam que é para agredir filho coisa nenhuma. Quando eles se depararam com aqueles versos, o que eles liam? É só para você fingir que vai fazer isso. Não é para você fazer nada disso. Entende? Não é para você pegar uma vara e bater no seu filho. Não seja sociopata. É para você pegar uma vara e bater na parede. Plá! E aí ele assusta com aquele barulho. Os rabinos entenderam dessa forma. Eles comentam assim no Talmud. Eles não justificam você agredir ninguém. Mas eles dizem que às vezes você tem que mostrar como se você estivesse muito bravo. Só para botar as coisas em ordem. Como um cachorro que não quer obedecer. Bob! Sai daí! E aí ele põe o rabo entre as pernas e vai embora. Tá bom. Você não vai bater nele de verdade. Mas você faz como se fosse. É só isso que eles estão falando. Por quê? Porque se você agredir de fato, então você está identificado com a mentalidade, com o ego. E aí não teve nenhum tipo de educação e nenhum bem e nenhum amor. Só agressão mesmo. Nunca trate a agressão como se ela não fosse agressão. Nem a sua, nem a de ninguém. Agressão é agressão. Não interessa. E todos nós passamos por fases egóicas da nossa própria vida, onde a mentalidade egóica nos convenceu de ser pessoas agressivas. Então não titubeie sobre isso. Agressão é agressão, e nunca chame de agressão aquilo que não é. Certo? Então, os primeiros sábios diziam: quem se irrita é como quem é avodata kohaveh.
Avodat Kohavim é o eufemismo judaico para o que o cristianismo chama de idólatra. Avodat Kohavim significa cultuador de estrelas, o que para nós judeus significaria cabalista, místico, essa excrescência, certo? Porque a astrologia judaica está aí para provar que essa é a excrescência, né? Mas os rabinos usavam a astrologia como eufemismo de idolatria. Todo mundo que se envolve com isso é idólatra. Não porque eles rejeitassem a astrologia como ciência, como se pensava ser até o período medieval, mas eles sabiam que existia gente que cultuava estrelas. Ou seja, você confundiu a ciência com religião. Então os rabinos diziam, esse é o idólatra, esse é o exemplo total do idólatra. Não tem nada mais idólatra do que isso. Você pegar um elemento que é da natureza, que é do mundo constituído, e você tratar isso como se fossem deuses. Percebeu a religião dos rabinos? Muito diferente do judaísmo. Muito. Então eles falaram, uma pessoa que se irrita é como quem é Avodat Kohavim. É o pior do judaísmo, né? Eles também disseram, se alguém se irrita, se for um sábio, a sabedoria o abandona. Não considere sábio, né? Se for um profeta, não considere profeta. Sua profecia o abandona. A vida do irado não é vida verdadeira. Ou seja, ele é como uma pessoa morta. Por isso que ele é banido, foi falado antes, né? Por isso orientaram que o Adam, para que se distanciasse da raiva e se acostumasse a não reagir, mesmo em relação a coisas que provoquem a raiva. Então, voltando naquele assunto, né? Não reagir é internamente. Ele já explicou antes, mas ele volta a bater na tecla porque tem gente que é lerdinha, né? Não reagir internamente, não se identificar internamente. Você protesta, você impõe limites, você diz não pode, só que internamente você não permite que esse pensamento de defesa da justiça faça parte da sua identidade. Você não é defensor da justiça, coisa nenhuma. Entendeu a diferença? Não se identificar. Mesmo que você haja, mas você não se identifica. Esse é o bom caminho. Este é o caminho dos justos. Ou seja, o caminho dos justos é o caminho de abdicar da identificação com o ego. Percebeu? O caminho do justo não é ser do judaísmo, o caminho do justo não é ser judeu, o caminho dos justos não é favorecer o genocídio que está acontecendo em Gaza e os perversos que apoiam isso daí. O caminho do justo é não se identificar com o ego, com um conjunto de pensamentos, ideias e crenças que nós utilizamos para aumentar o nosso senso de importância. É abdicar disso, é abandonar isso. É abandonar crenças, pensamentos e opiniões. Então, esse é o bom caminho, esse é o caminho dos justos. Aceitam a humilhação, mas não humilham os outros. Nada podia ser mais distante do judaísmo do que essa frase. Aceita a humilhação e não humilham os outros. Percebeu? Ou seja, mas não humilham os outros. Ouvem quando têm vergonha, mas não respondem. Eles fazem isso com amor e não para mostrar que são da religião. São alegres em seus sofrimentos. Ou seja, a vida, principalmente de judeus ao longo da história, não mais hoje em dia, mas ao longo da história, foi assim de bastante humilde. Era uma vida pobre, era uma vida limitada, por causa do cristianismo, principalmente. Só que tem coisa que você não pode mudar. É isso que ele quer dizer com alegre com seus sofrimentos. Alegre com seus sofrimentos não quer dizer não vou fazer nada para mudar minha vida. Não é isso. Eu não vou me identificar com a ideia de que não devia ser assim. Como assim, cara? Não devia. Quem é você? Na fila do pão, para dizer que o mundo não devia. Mas não é assim que a banda toca. Tipo, o meu umbigo não gostou, não devia. Não devia chover demais, não devia fazer sol demais. A gente polui a natureza, ela não devia nos matar. Como assim, mano? A gente promove uma sociedade capitalista, exploradora e alienante. Ela não devia gerar esse sofrimento. Como não, cara? Como não? Sabe, não tem que reagir com o mundo que você, direta, mas na maioria dos casos, indiretamente, ajudou a construir, como se não devesse ser assim. Mas é assim. A gente pode fazer alguma coisa para tentar colaborar, mas é assim agora. E isso causa sofrimento. Isso não deixa a nossa vida
ser como ela deveria ser. Todos nós tínhamos que ter a nossa própria casa, o nosso próprio lugar no mundo, nossa própria profissão, ter sido educados até completar a nossa educação desde sempre. Todas as pessoas que vivem no nosso país deveriam ter tido acesso a isso. Porque o país tem riqueza suficiente para prover para literalmente todo mundo. Já faz séculos isso. Faz séculos que o Brasil não devia ter ninguém mais com fome, nem ninguém mais analfabeto, nem ninguém mais alienado por causa de religião. Recursos para isso existem. Mas o sistema social impede que isso aconteça, o que causa um enorme sofrimento. Só que, para você resolver esse sofrimento, primeiro você tem que olhar para ele. É isso que a pessoa nem consegue ver isso. Olhar para ele e admitir que é isso. Esse é o primeiro e mais importante passo para mudar qualquer coisa. Aceitar a realidade como ela é. Em vez de, não, mas não é, mas olha, mas veja bem, mas tem um lado bom. Não tem lado bom, amigo. Não tem lado bom. Olha para como a coisa tá. Ah, mas eu sofro muito. Então se desidentifique com esses pensamentos que estão causando esse sofrimento. Sabe o que causa o sofrimento? Pensamento de resistência. Não devia ser assim. Mas é. Então é preciso se desidentificar com esse pensamento de que não devia ser. Porque devia ser. Tanto que é. Nós não podemos mudar passado. Nós podemos mudar presente. E é só isso que muda futuro. Então o nosso foco, ao estudar o passado, é olhar para o presente. Para ver o que a gente pode fazer para melhorar um possível futuro. Porque eu não sei de futuro nenhum. Eu não interajo com nenhum futuro, nem com nenhum passado. Eu só interajo com o momento presente. Então toda a minha atenção tem que estar aqui. Eu tenho que olhar para a realidade como ela é e fazer o que eu puder agora. Eu não vou conseguir fazer tudo. Eu só posso fazer o que eu posso fazer e deu. E isso às vezes parece muito pouco, mas é trabalho de formiguinha. É uma pessoa por vez. Só que uma pessoa por vez muda o mundo inteiro. Toda avalanche tem pedregulhos minúsculos e pedregulhos maiores. Os minúsculos movem os maiores. Então, você não tem que olhar para a realidade fora dela. Você tem que olhar dentro dela. Sim, você é uma coisa insignificante praticamente. Mas a sociedade inteira é feita de pequenas partes insignificantes. Como o nosso corpo tem bilhões e bilhões e bilhões de células que são a olho nu invisíveis. Mas sem elas você não vive. Tem coisas menores do que elas ainda, as bactérias, que constituem em número um volume maior ainda do que elas. E você não as vê, e sem elas você não vive. Então veja, a realidade é feita de coisas pequenas e insignificantes. Assim somos nós. Se nós recobrarmos a lucidez e percebermos que, sendo pequenos e insignificantes, ainda assim somos importantes, a gente consegue colaborar mais. Em cada lugarzinho que a gente tiver, em cada família que a gente tiver, a gente abdica desse senso de arrogância estúpida de achar que o universo gira por nós, que o Deus cuida de nós, e nós entendermos que nós somos pequenos, insignificantes, e mesmo assim temos que fazer o melhor que nós pudermos. E a gente só consegue se a gente manter a lucidez, porque até isso estão tentando tirar de nós. Mas se não nos tirarem isso, nós podemos recuperar tudo. Mas se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Então, finalizando, esse é o bom caminho. Esse é o caminho dos justos. Aceitam humilhação, não humilham os outros. Ouvem quando têm vergonha, não respondem. Fazem isso com amor e são alegres nos seus sofrimentos. Sobre ele, Shoftim afirma, e os que o amam são como o sol quando ele sai em sua força. Por quê? Esse finalzinho. Porque quem o ama é como o sol quando sai em sua força. Como que o sol nasce? Devagar. Como que é os primeiros raios da manhã? Uma noite foi fria. Mal dá para sentir calor nenhum. Assim é você, assim sou eu. Se você começa a ser uma pessoa lúcida, o que vai mudar isso no dia seguinte? Você não vai perceber nada, é como um amanhecer. Aquela luz está ali, mas nem esquenta. Vai demorar. Eu sei que vai demorar. Mas e daí? Seu foco é no momento presente. Então assim os rabinos interpretaram, os que o amam são como o sol quando amanhece. Não parece nada. Mas quando chega no meio-dia, não torra, assim diziam os rabinos antigos, assim deve ser a bondade, assim deve ser a lucidez.
Não parece nada. Você está fazendo aquilo ali, mas não está sendo agressiva, não está tentando converter pessoas, não está fazendo nada. Está só vivendo a sua vida ali, mantendo lucidez, não se identificando com o ego. Aqui dentro de mim, estou mantendo a lucidez em mim. Enquanto o mundo gira com loucura, estou mantendo a lucidez em mim. Não parece que vai mudar nada. Mas aí um outro ser humano também decide, por causa disso, eu vou manter a lucidez em mim aqui também. E um outro decide, eu também vou manter a lucidez em mim também. E um outro ser humano decide, eu também vou manter a lucidez em mim. É como um amanhecer. Não parece nada. Acho que não vai mudar nada. Mas vai. Entendeu? Vai. Cada um de nós é aquele pequeno raio da manhã que, no primeiro momento, não fede nem cheira. Não parece que vai mudar nada. Mas a lucidez vai aumentando. Quanto mais você faz isso, mais a lucidez aumenta. Quanto mais a lucidez aumenta, mais você colhe os frutos disso. Mas você não está fazendo isso para colher nenhum fruto. Você só está fazendo isso para manter a lucidez em você. Então, o que eu espero nessa nosso segundo passo, né? Viemos até o 10º parágrafo, depois continuaremos no 11º, é que você tenha conseguido ver como que os apontamentos do Maimônides, se bem lidos, ou seja, se lidos com lucidez, eles são mais profundos do que parecem. Eu sei que parece, como eu já falei no começo, né, religião ditando as coisas para os outros. Porque é assim que você foi acostumado a ler isso. Como se uma religião tivesse qualquer direito de mandar na sua vida. Nunca se submeta. Não tem. É a sua lucidez que tem que guiar a sua vida. Então, se alguma coisa dita num livro assim, de comportamento, tiver alguma coisa que vê para afetar a sua vida, ele tem que se comunicar com a lucidez que existe em você. A lucidez que existe em você é o que te convence do que está sendo dito no livro. Se não houver lucidez em você, você não vai se convencer de nada do que foi dito. Isso daqui é palavras mortas para ouvidos surdos. Tanto faz, tudo bem. É a sua fase, é o seu estado de consciência no momento. Mas uma outra pessoa que percebeu falou, caramba, é isso. Se isso que foi apontado soar para você como se viesse de você mesmo, então você entendeu. E se não, não. Não se permita convencer por nada do que eu disse. Isso tem que soar para você como se viesse de você. Aí você entendeu. Se não, você não entendeu e, portanto, não faça. Se não entendeu, não faça. Certo? Então, assim, nosso canal existe graças a seus apoiadores. Muito obrigado a você que já nos apoia. Se você ainda não nos apoia, eu te convido a fazer isso, já que você chegou até aqui. Eu deixo para o final de propósito, porque só quem chegou até o final realmente está interessado em aprender alguma coisa por aqui, né? Se você está e se você puder, colabore de alguma maneira. Os valores não são altos. Você pode escolher você mesmo, pelo Vaquinha, pelo Apoia-se. Escolha uma modalidade, nos ajude se você puder. De qualquer forma, deixe o like, comente alguma coisa se você quiser. E é isso. Vamos continuando devagarinho essa playlist e nos vemos num outro vídeo, numa outra playlist por aqui. Beseder? Toda rabá, leitra outra. Bye bye.